Vou ficar aqui no meio então, para minha voz projetar mais, porque eu não consigo falar alto. Quem está aí todos os dias já viu as salas, né? A gente está conversando aí sobre o projeto no tema de direitos humanos. E muitos dos direitos humanos precisam, né, dos tributos, dos impostos que a gente paga, para que eles sejam, as políticas públicas funcionem. Alguns deles são saúde, educação, segurança. Então, tudo isso, amigo, eu já não falo alto, se você não me ajudar. Tudo isso, né, depende muito dos nossos impostos. Alguém aqui já estudou sobre impostos, sabe como que eles são usados no nosso dia a dia? Porque tudo que a gente compra, uma blusa, uma bala, o carro que a gente dirige, tudo, a gente precisa de pagar imposto. Então a gente vai começar, né, a estudar um pouquinho mais a fundo do que é isso. Nas aulas de matemática mais pra frente a gente vai estudar, né, como que esses impostos são divididos, qual a porcentagem que vai para a educação, qual a porcentagem vai para a saúde, né, até para saber por que o nosso sistema de saúde às vezes não funciona tão bem, não tem tanta segurança. Então isso tudo também é lógico que tem a corrupção, mas também por conta da arrecadação desses impostos, tá bom? Então eu vou soltar um vídeo aí que vai explicar bem detalhado pra gente como que eles são. Olá, como vai você do outro lado da tela? Tudo bem? Eu sou o Fábio, meu apelido é Monstro, eu sou professor de geografia. Mas na aula de hoje eu estou aqui menos como professor e mais como cidadão brasileiro. Estou aqui para que nós possamos dialogar e esclarecer algumas dúvidas sobre o sistema tributário brasileiro, o sistema de cobrança de impostos no Brasil. Muito comum nós ouvimos, né, que aqui no Brasil nós pagamos muitos impostos e de fato isso é verdade. Todos de alguma forma, direta ou indiretamente, pagamos muitos impostos no Brasil e há muita crítica sobre se esse valor dos impostos de fato eles retornam em benefício da sociedade como deveria. A gente precisa discutir isso um pouquinho melhor. É muito comum aquela história, né, do olha, eu pago o IPVA, o imposto sobre veículos automotores. Então, se eu pago o IPVA, as vias públicas, a malha rodoviária, as ruas devem estar em boas condições. Vamos tentar entender se essa afirmação ela é verdadeira, se ela é consistente. Bom, ponto de partida para a gente começar essa conversa é entender o seguinte: todo imposto ele é um tipo de tributo. Então, quando nós falamos de um tributo, é a obrigação, é um encargo obrigatório que todo cidadão, todas as empresas, então, toda pessoa física com o CPF, pessoa jurídica com o CNPJ, são obrigados a pagar para o governo em troca de serviços oferecidos à sociedade. Esses tributos, eles são divididos em diferentes tipos, diferentes categorias. Nós estamos falando das taxas. A taxa é um tipo de tributo. Os impostos, um outro tipo de tributo. A chamada contribuição especial, né? A contribuição social, é um outro tipo, um outro exemplo de tributo. As contribuições de melhorias e os empréstimos compulsórios, né? São 5 exemplos de tributos aqui, mas na aula de hoje eu quero enfatizar esse aqui, ó, o sistema de cobrança de impostos, tá bom? Veja, quando nós falamos dos impostos, a ideia desse modelo é que ele financie a ação geral do Estado. Ou seja, significa que o imposto ele não é vinculante, significa que o imposto ele não está associado a uma contrapartida direta do Estado. O Estado ele não tem uma obrigatoriedade de contrapartida direta a partir do valor dos impostos. E aí o indivíduo vai falar assim, mas espera aí, então eu pago imposto para quê? Se o Estado ele não tem a obrigação de devolver de maneira direta. Calma, o que eu estou querendo dizer é que o imposto, para ilustrar a ideia, para que você entenda melhor, o imposto, ao contrário de uma taxa ou
uma contribuição especial social, a contrapartida do Estado ela não é direta. O imposto sobre veículo, ele não é voltado necessariamente para a manutenção de vias públicas. O IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano, que é o imposto que você paga sobre a casa que você mora, o apartamento que você mora, ele não é voltado necessariamente para melhorias na sua rua ou no seu bairro. Ou seja, uma taxa, ela deve ter uma contrapartida direta. Então, por exemplo, algumas cidades elas cobram a taxa do lixo. Não todas as cidades, mas algumas cobram a taxa do lixo. Então, quando você paga a taxa do lixo para a prefeitura, em contrapartida, a prefeitura te devolve o serviço de coleta de lixo na sua casa. Percebe? É uma contrapartida direta. Um outro exemplo, para você tirar a sua CNH. Você quer tirar a sua CNH, sua carteira nacional de habilitação, você quer poder trafegar e dirigir tranquilamente por aí. Então, para você tirar a sua CNH, você paga uma taxa para o Estado. E o Estado te entrega a sua CNH depois de toda a burocracia e todos os procedimentos necessários. Você paga essa taxa e, em volta, o Estado te devolve a CNH. Você percebe? A contrapartida ela é direta. No caso de uma contribuição especial, o caso clássico para nós aqui é do INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social. Para todos os trabalhadores nesse país com carteira de trabalho assinada, é deduzido lá no Olerite, todo fim do mês, do salário do trabalhador com carteira de trabalho, é deduzido um valor, um desconto no salário, que é a contribuição para o INSS. Essa contribuição não é para pagar exatamente a aposentadoria dele. Então, imagina eu, Fábio, eu trabalho para uma empresa X, tudo bem? E aí é descontado do meu salário todo mês uma contribuição social para o INSS. Veja, esse dinheiro ele não é voltado para o pagamento da minha aposentadoria. Ele é voltado para o pagamento de todos os aposentados, de todos os pensionistas. Mas, ao pagar essa contribuição, automaticamente eu passo a ter direito sobre a aposentadoria no futuro se eu continuar contribuindo dentro do período mínimo estabelecido pelo Estado. Então, há uma contrapartida direta. Eu pago o INSS para ter direito à aposentadoria. Eu pago a taxa sobre a CNH para ter direito à carteira de trânsito. Eu pago a taxa sobre o lixo para ter direito à coleta de lixo no Brasil. Ou na minha rua, perdão, na minha casa. O imposto, ele não tem essa contrapartida direta. Significa dizer o seguinte, que quem define o que é feito com o valor dos impostos é diretamente o poder executivo, seja o prefeito, o executivo municipal, os governadores e o presidente. Então, fica a cargo do executivo como esse dinheiro, essa verba, esse dinheiro do imposto, ele vai ser remanejado, vai ser direcionado. Como eu disse, ele é direcionado para financiar a ação geral do Estado. Então, a partir do dinheiro dos impostos, são pagos, por exemplo, os funcionários públicos. Esse dinheiro é custeado para a segurança pública, ele é utilizado para financiar a segurança pública. Ele é utilizado para financiar a saúde pública, a educação pública, percebe? Ele tem um direcionamento mais geral. Então, o dinheiro não é só para o hospital do seu bairro, é para toda a rede de saúde pública, toda a rede de educação pública, segurança pública e por aí vai. Ele tem uma destinação mais genérica. E aí o Poder Executivo, ele vai injetando e direcionando esse dinheiro conforme as necessidades e interesses do Poder Executivo. Se ele está sendo bem empregado ou não, aí é outros 500, é uma outra aula que a gente precisa discutir também. Tá bom? Outro aspecto importante. Quando nós falamos de impostos, e é esse o alvo da aula, eles são divididos em dois tipos. Os impostos diretos e os impostos indiretos. No final das contas, o encargo do imposto é um encargo sobre renda, patrimônio, produtos e serviços. Quando o imposto é sobre renda e patrimônio, é um imposto direto. Quando o encargo ele é sobre os produtos e serviços, então ele é um imposto indireto. Então o imposto ele é uma espécie tributária, ele é um exemplo de espécie tributária cobrada sobre renda, patrimônio, produtos e serviços. E eles são cobrados em todas
duas esferas de poder. Nós temos impostos diretos e indiretos, municipais, estaduais e federais. Daí forma essa sopa de letrinha que você está observando aqui na lousa. O sistema tributário brasileiro é extremamente complexo. São muitos impostos. É difícil você ter conhecimento exatamente de tudo que você está pagando. O contribuinte no Brasil de impostos, ele sofre justamente porque a quantidade de impostos a serem pagos, direta e indiretamente, é muito complexo, é muito variado. Então é por isso que o sistema tributário, na cabeça de muitas pessoas, ele é uma incógnita. Todos somos contribuintes, mas em muitos casos não sabemos como estamos pagando esses impostos. É por isso que é importante você começar a observar nas notas de alguns produtos o quanto de imposto você está pagando sobre cada mercadoria. E quando você paga imposto sobre mercadoria, é um imposto indireto. Então, por exemplo, o imposto direto, eu trouxe o exemplo do IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano, imposto sobre imóveis, sobre casas, apartamentos, que é um imposto municipal. Imposto estadual, nós temos o imposto sobre veículos automotores, sobre carros, motocicletas, que é um imposto direto estadual, é um patrimônio. O imposto, o ITCMD, que está associado à transferência de patrimônio por herança. Então, patrimônio doado por herança ou por doações, ele está sujeito a uma tributação estadual, que é o ITCMD. E o mais famoso dos impostos diretos, que muita gente reclama, você está assistindo essa videoaula, ou seu pai, ou sua mãe, com certeza reclamam muito, o imposto de renda. O imposto de renda é um imposto diretamente sobre a renda do indivíduo, que é um imposto federal, tá bom? Esse aqui vale a pena frisar o seguinte: esse imposto, turma, ele é um imposto que ataca diretamente, ou de maneira mais frontal, mais direta, justamente os brasileiros que têm mais renda. Então, quem tem mais renda e mais patrimônio, sofre mais para pagar esse tipo de imposto. O problema é que no Brasil, esse imposto ele não é majoritário. No Brasil, predomina esse tipo de imposto aqui. É por isso que eu falei para vocês lá no começo da aula que todos nós somos contribuintes. Ora, se somos consumidores de produtos, de mercadorias e serviços, então todos nós pagamos impostos de maneira indireta, seja um imposto municipal, estadual e federal. Então, por exemplo, você pega o ITBI, que é um imposto sobre transferência de bens imóveis. Quando você vai transferir um apartamento, uma casa, um imóvel para outra pessoa, você paga o ITBI. O ISS, que é um imposto sobre serviços, é um imposto gigantesco sobre toda a prestação de serviços. O famoso ICMS, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Então, desde uma lata de refrigerante até um automóvel, um computador, um celular, ele paga o ICMS. Esse é um dos impostos que mais contribuem para o encarecimento das mercadorias. E os impostos federais, o imposto sobre importação, o imposto sobre exportação e o famoso IPI, o imposto sobre produtos industrializados. Esse aqui, ele pune quem tem mais renda e patrimônio. E esse aqui, ele pune todos os contribuintes. Veja, se você comparar o modelo tributário dos países desenvolvidos, aqui eu vou trabalhar com Estados Unidos, Canadá, Alemanha e Reino Unido. Se você trabalhar com esses 4 exemplos de países desenvolvidos, em todos eles, a quantidade de impostos diretos cobrados é maior do que dos indiretos. Então, o chamado mundo desenvolvido, com mais renda, com mais patrimônio, se cobra muito mais esse tipo de imposto aqui. É por isso que quando você compara, às vezes, o valor do celular do Brasil com os Estados Unidos, claro, além da diferença do câmbio, além da diferença do dólar, proporcionalmente os bens de consumo, os computadores nos Estados Unidos são mais baratos, os celulares, os aparelhos eletrônicos, os automóveis, eles são mais baratos lá do que aqui, porque lá nos Estados Unidos há um estímulo ao consumo. Então lá os impostos indiretos, eles são menores. Aqui no Brasil, os impostos indiretos são os mais altos.
Então, em países, eu vou repetir, como Estados Unidos, Canadá, Alemanha e Reino Unido, veja, a carga tributária ela é maior sobre renda e patrimônio. Os impostos diretos são cobrados num percentual maior. Aqui no Brasil, há uma necessidade urgente de reforma, porque aqui no Brasil nós cobramos justamente o imposto que pune a população de baixa renda. Veja, esses impostos diretos no Brasil, percentualmente falando, comparados a esses aqui, eles são cobrados num percentual bem menor. Nós temos aqui no Brasil um predomínio da carga tributária, um predomínio da carga de impostos indiretos. Então é por isso que o valor geral das mercadorias aqui, elas saem mais caras. É por isso que isso pune a população de baixa renda. Pensa comigo. Se nós vamos comprar uma lata de refrigerante, tá bom? Vamos imaginar que essa lata de refrigerante, ela custe R$3. É um valor assim, ó, um chute. É um valor aleatório, para você entender por que esse tipo de imposto ele é ruim para o país. Ele é ruim para o consumidor, ele é ruim para as empresas. Veja, uma lata de refrigerante valendo R$3. Pode ser? Vamos imaginar que desses R$3, R$1, ou seja, 33% do valor é imposto. Beleza? Se você tem de um lado um indivíduo que ganha R$10.000 e de outro lado um indivíduo que ganha R$1.000, o indivíduo que ganha R$10.000, ele vai pagar esse R$1 de imposto sobre a lata de refrigerante. E o indivíduo que ganha R$1.000 vai pagar o mesmo R$1. Esse R$1, ele tem mais peso no salário do pobre do que no salário do rico. Você deu para entender? Eu estou trabalhando com o exemplo de uma lata de refrigerante, mas eu poderia trabalhar com o exemplo de um celular. Por que pesa mais para o pobre comprar o celular do que o rico? Eu poderia trabalhar com o exemplo de um automóvel. Então, nos países desenvolvidos, se cobra muitos impostos. Sim, e esses impostos são devolvidos para a sociedade de maneira mais justa, através de uma educação de melhor qualidade, de um sistema de saúde de melhor qualidade em alguns países, não todos também, através de um sistema de segurança pública que funcione adequadamente, mas nos países desenvolvidos, a maior parte do valor dos impostos, eles são provenientes daqui. No Brasil, de maneira desequilibrada, nós priorizamos os impostos indiretos, o que acaba punindo todos os consumidores, principalmente aqueles de menor renda. É por isso que, no Brasil, nós precisamos urgentemente de uma reforma tributária verdadeira, que se proponha a estimular a produção e o consumo no Brasil. Muitas autoridades no Brasil falam assim, mas olha, se nós baixarmos impostos no Brasil, veja, nós vamos ter uma perda de arrecadação. Depende. Você pode ter uma perda de arrecadação ao diminuir impostos indiretos num primeiro momento, mas num segundo momento, isso pode estimular o quê? Consumo. Por exemplo, uma fábrica, quando ela vai comprar uma máquina, um equipamento, ela paga impostos indiretos muito altos. As fábricas podem comprar mais máquinas, mais equipamentos, podem produzir mais, os produtos vão ser produtos mais baratos, e isso gera o quê? Uma cadeia de consumo, um estímulo ao consumo. Então, se as pessoas consomem em maior quantidade, mesmo com uma taxa menor ou um imposto menor, isso pode gerar maior arrecadação por parte do Estado. Percebe? O problema é que aqui no Brasil, eu repito, nós continuamos privilegiando esse tipo de imposto e isso acaba punindo o contribuinte de uma forma geral, tá bom? Então, quando você fala em reforma, lembra a necessidade de simplificar o sistema de impostos no Brasil. São muitas letras, é muito complexo, então é importante simplificar para as pessoas e para as empresas e se faz necessário desonerar a carga de impostos indiretos para baixar o valor dos produtos e serviços e assim estimular a produção das empresas, estimular o consumo por parte dos consumidores. Tá bom? É isso. Espero que você tenha entendido um pouco mais sobre o sistema tributário brasileiro, em especial a questão dos impostos. Tudo bem? Continue as suas leituras.
Um forte abraço a todos vocês. Até a próxima. Tchau. Deu para dar uma clareada, né, na nossa mente quando a gente fala de impostos. Na aula da Terezinha, a gente produziu cartas de solicitação, de reclamação, então nos dá propriedade, né, para poder exigir nossos direitos, sabendo que a gente paga tantos impostos por eles. E agora a gente vai continuar essa discussão, isso foi só um início, mas vai ser um vídeo curto que vai falar um pouco dos direitos humanos. Vocês, para começar essa discussão, a gente entender quais são esses direitos que nós temos, né? E uma observação muito interessante desse vídeo é como que outros países que também cobram muitos impostos, mas eles priorizam, né, o imposto sobre aquela pessoa que recebe mais, o que é diferente aqui no Brasil, né, até porque a população que recebe menos é muito maior e a gente vê que no Brasil acontece o inverso. Então talvez seja por isso também que esse retorno não seja feito dessa forma que a gente gostaria, né? Mas isso aí fica mais pra frente. No outro vídeo agora eu vou falar um pouquinho desses direitos que nós temos e que os impostos nos garantem, né, nos ajudam a ter acesso. Você já pensou sobre o que todas essas pessoas têm em comum? Homens e mulheres, crianças e idosos, homossexuais e heterossexuais, índios e negros, orientais e brancos, pedestres e ciclistas, jogadores de futebol e advogados. Sim, nós temos muitas diferenças, mas também temos todos algo em comum. Somos todos seres humanos. E apesar de diferentes, somos todos livres e iguais, sem distinção de sexo, cor, raça, religião, orientação sexual e opinião política. E por isso devemos ser respeitados e protegidos. Afinal, todos nós temos direitos. Mas nem sempre foi assim. Nossos direitos foram conquistados com muitas lutas. Lutas que atravessaram gerações. Muitos homens e mulheres contribuíram para as conquistas e os direitos que temos atualmente. E hoje, eles estão inscritos e registrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os direitos humanos são universais. Isso quer dizer que valem para todos e todas. São também indivisíveis, porque temos o direito a todos os direitos. E também são interdependentes, ou seja, um direito não existe sem o outro. Temos direito à vida digna, à liberdade, à segurança. Temos o direito de nos expressarmos. Temos o direito de não sermos presos sem motivos e de termos um julgamento justo. Temos o direito de ir e vir. Temos direito à educação, à saúde, ao trabalho decente. Temos direito de escolher que religião seguir. Muitos desses direitos ainda não são assegurados hoje em dia. E muitas pessoas não têm conhecimento sobre eles, não têm acesso e não os questionam. Nossos direitos podem parecer apenas palavras no documento, mas são muito mais do que isso. São esses direitos que possibilitam que você exerça seu poder de escolha, de expressão e de decisão. Os seus direitos têm sido respeitados? Há quem tente tirar os direitos dos outros por meio da violência, da opressão, do constrangimento e da humilhação. E os direitos que são violados no presente comprometem o futuro de um país, de seus cidadãos e cidadãs. Por isso, fique ligado, denuncie, cobre e, claro, sempre respeite os direitos das demais pessoas. Garantir que os direitos humanos sejam efetivos e respeitados é responsabilidade de todos nós. Vamos juntos fazer disso uma realidade? Agora, eu queria ouvir de vocês, se vocês forem, né, os políticos, quem, né, tem poder de mudar as leis, ou então os governantes, né, que têm o poder de aplicar as leis, fiscalizar as leis aí, o que vocês mudariam em relação a
aos impostos aí. O que vocês acham? Dá para a gente mudar e começar a pensar sobre? Ou tá tudo bem? Vou chamar pelo nome, hein? Pior que eu sei o nome de quase todo mundo. Tem nada para mudar, gente? Continuar pagando esses impostos, vocês acham que é bem aplicado? Quando você vai lá no PA da Barra, vocês acreditam que está sendo bem aplicado nossos impostos? Agora ainda tem o PA da Barra, né? Antes era o da Glória. Porque o PA da Glória com certeza tinha um atendimento ótimo, né? Então tá bom. A gente vai continuar, essa foi a primeira aula, né? A aula sobre os nossos direitos. Nós vamos falar também dos deveres, porque nós também temos deveres. Depois a gente vai estudar como que é feita essa divisão, né, dos impostos. E amanhã na aula de história, o Romão vai passar também uma enquete que vocês vão fazer no trabalho, né? Justamente sobre isso. Como que a gente poderia aplicar melhor aqui no nosso bairro, no bairro do Balneário, o que mais precisaria de investimento, o que vocês acham que a gente poderia fazer para mudar? Seja uma carta, igual a gente fez reclamando do horário do itinerário do ônibus, né, do horário entre um ônibus e outro, uma carta de reclamação, de repente solicitar um ônibus ou Oi? Esgotamento, que não tem. Isso aí. Isso aí, nós temos direitos, né? Tratamento de esgoto. Isso aí. Então, aí até mesmo para pedir, né, melhorias, a gente precisa conhecer os direitos que a gente tem e como que a gente pode fazer essas solicitações, seja por carta, por e-mail ou por outros meios, tá bom? Vocês estão liberados para a aula, terceiro horário. Embora não. Se eu fosse vocês, eu falaria mais coisas sobre o vídeo.